Sabe, às vezes a gente vive tantos anos carregando uma ideia sem nunca parar para perguntar de onde ela veio e por que seguimos repetindo como se fosse uma verdade absoluta. Uma dessas ideias é justamente essa: a minha vida. Parece inocente, parece óbvio, parece até lógico, mas quando você olha com um pouco mais de atenção, percebe que essa frase esconde um dos maiores enganos da nossa existência. Porque quando você diz "a minha vida", sem perceber, você cria dois personagens dentro de você: o eu e a vida. Como se fossem dois mundos separados. Como se você estivesse de um lado, tentando controlar, segurar, proteger ou consertar algo que estaria do outro lado. E é justamente aí que nasce a ansiedade, o medo, o peso, o receio de perder tudo. Porque se tenho uma vida, eu posso perdê-la, posso estragá-la, posso falhar com ela. E a verdade é que ninguém nos contou que esse pensamento é uma armadilha silenciosa, que a forma como usamos as palavras cria fronteiras que não existem na realidade. E que a sensação de separação nasce muito mais da linguagem do que da vida em si. Quando você começa a desmontar essa ideia, quando você começa a observar que não existe a sua vida como algo que você segura com as mãos, algo que você carrega como quem guarda um objeto precioso, você descobre um espaço interno que estava ali o tempo todo. Um espaço de presença, de clareza, de identidade profunda. Algo que não depende da sua história, das suas conquistas, dos seus medos ou das suas memórias. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não tem uma vida. Você é a vida. A vida não é uma posse, uma propriedade, uma responsabilidade que você precisa administrar. A vida é a essência que pulsa em você. E você é inseparável dela. Não existe linha de divisão, não existe fronteira. Não existe eu de um lado e a vida do outro. Perceber isso não é apenas um insight bonito. É uma mudança estrutural na forma como você experimenta o mundo. Porque quando a ideia de separação cai junto uma tonelada de sofrimento psicológico. Aquele medo de perder algo, aquela cobrança de estar no controle, aquela sensação de que você está sempre atrasado, sempre devendo, sempre tentando se provar para alguém, tudo isso começa a perder força. É como se você estivesse dirigindo a vida inteira com o freio de mão puxado, tentando avançar, tentando crescer, tentando melhorar, mas sem perceber que a própria ideia de minha vida estava te segurando, te travando, te fazendo pensar que existe algo fora de você que você precisa conquistar para finalmente descansar. E quando essa ilusão se dissolve, você descobre que não precisa lutar para ser. Você já é. A vida está acontecendo agora, não diante de você, mas através de você. Não como algo que você precisa controlar, e sim como algo que revela quem você realmente é quando você para de se esconder atrás das histórias que a mente inventa. E nesse momento, quando você percebe que não existe dualidade, quando você sente que não está separado da existência, surge um tipo de liberdade que não depende de circunstância nenhuma. Uma paz que não é consequência de algo, uma segurança que não vem do futuro, uma completude que não depende do passado. É disso que vamos falar, dessa mudança simples, porém profunda, que começa desmontando uma frase e termina desmontando uma vida inteira construída em cima do medo. Respira fundo e vem comigo, porque a partir daqui, talvez você comece a enxergar que a vida nunca esteve ao seu redor. A vida sempre foi você. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book
com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! E quando a gente entra nesse segundo ponto, que é a maneira como construímos nossa identidade, você começa a perceber o tamanho da confusão que carregamos sem perceber. Porque desde pequenos fomos treinados a acreditar que somos aquilo que pensamos sobre nós mesmos. Como se a soma de rótulos, lembranças e opiniões formasse algum tipo de eu sólido. Algo fixo, permanente, confiável. Só que na prática, tudo isso é fumaça. Eckhart toca justamente nesse lugar, nesse hábito quase automático de dizer meu corpo, minha profissão, minha história, como se essas frases fossem só formas de falar, mas não são. São declarações de identidade, são amarras, são construções que a mente usa para se sentir no controle. Não é o corpo que você protege com tanto medo. É o pensamento, meu corpo, que você não quer ver ameaçado. Não é o carro que você defende quando alguém encosta nele no estacionamento. É o pensamento, meu carro, que a mente tratou como se fosse parte da sua existência. E o mais curioso, quase trágico, é que passamos anos acreditando que somos essas formas transitórias. Que somos aquilo que pode ser elogiado hoje e criticado amanhã. E aí fica mais fácil entender por que tanta instabilidade emocional, por que tanto medo, tanta comparação, tanta insegurança que ninguém admite, mas todo mundo sente. Porque no fundo, a pessoa está tentando se apoiar em coisas que não têm firmeza nenhuma. Hoje você tem um corpo forte. Amanhã ele muda. Hoje você tem um status que te preenche. Amanhã alguém mais novo domina o mesmo espaço. Hoje você tem uma aparência que te dá segurança. Amanhã o espelho não entrega o mesmo retorno. E quando você baseia sua identidade nisso, é como construir uma casa em cima de areia molhada. Cedo ou tarde, tudo começa a afundar. E é aqui que muita gente entra em crise, porque acredita que o problema é o corpo envelhecendo, o status diminuindo, o dinheiro indo e vindo. Mas o problema nunca foi a mudança. O problema é você tentar ser algo que não é. Tentar ser algo que está condenado a se transformar o tempo todo. Eckhart deixa claro que a instabilidade emocional não vem da vida, vem da identificação. A dor não nasce da mudança, nasce do apego. O sofrimento não surge porque algo acabou, surge porque você construiu seu eu em cima desse algo. E quando ele cai, você sente como se estivesse desmoronando junto. É como carregar um espelho frágil e acreditar que aquilo é você. Qualquer arranhão vira uma ameaça existencial. Qualquer crítica parece um ataque. Qualquer comparação vira um lembrete de que você pode perder valor. E isso aprisiona. Aprisiona de um jeito tão discreto que a pessoa vive décadas sem perceber que está se defendendo da própria imaginação. Mas quando você começa a observar, quando você olha com sinceridade e diz: se eu não sou o corpo,
se eu não sou o carro, se eu não sou a minha profissão, se eu não sou as memórias do meu passado, então quem eu sou? Algo dentro de você se abre. Essa pergunta não é para ser respondida pela mente, é para ser vivida pela consciência, é para ser sentida, é para ser percebida naquele espaço que existe antes dos pensamentos, naquele silêncio que surge entre um pensamento e outro. Porque ali, naquele espaço, você começa a conhecer uma presença que não depende de nenhuma forma. E essa presença é estável, serena, viva, independente das histórias que mudam. E quando você começa a se reconhecer nessa presença, tudo aquilo que antes te derrubava perde poder. O que antes te fazia sentir menos, agora não te toca. O que antes te colocava para baixo, agora não te define. O que antes te assustava, agora se dissolve como se nunca tivesse tido substância. É aí que você entende profundamente que nada do que pode mudar é você, e que a parte mais real do seu ser nunca esteve ameaçada. Jamais. E tem um ponto que Eckhart toca com uma precisão quase desconcertante, porque ele mostra que, quando a pessoa não encontra uma identidade positiva para se agarrar, ela simplesmente escorrega para uma identidade negativa. E às vezes, essa versão negativa é ainda mais poderosa, mais viciante, mais difícil de soltar, porque dá à mente uma sensação de importância através da dor. A identidade de vítima é um dos formatos mais comuns do ego moderno. E olha, não estou falando que não existam dores reais, injustiças reais, experiências difíceis, porque na história de cada pessoa sempre existe algo que marcou fundo, algo que poderia justificar um ressentimento, uma ferida, uma postura defensiva. Mas Eckhart deixa claro que existe uma diferença gigantesca entre ter vivido algo difícil e transformar esse algo difícil na sua identidade. Quando a pessoa faz esse movimento, é como se ela passasse a usar sua dor como um crachá, um documento, um tipo de passaporte emocional que autoriza ela a continuar sofrendo. E o pior, esse mecanismo dá uma sensação estranha de protagonismo. A pessoa pensa: olha o que fizeram comigo, olha como fui injustiçado, olha como a vida foi pesada comigo. E sem perceber, ela começa a se sentir especial por causa do sofrimento. E aqui entra a parte mais delicada. Quando você constrói sua identidade em cima da dor, tudo que ameaça tirar essa dor começa a parecer perigoso. A cura parece perigosa, a liberdade parece perigosa, a mudança parece perigosa, porque no fundo, a sua mente acredita que se você soltar aquela dor, você perde quem você é. E isso aprisiona. Aprisiona num nível tão profundo que a pessoa vive revivendo a mesma narrativa, recontando a mesma história, reforçando a mesma posição, como se estivesse repetindo um roteiro que nunca termina. A identidade de vítima cria um ciclo. A pessoa sofre, depois conta a história do sofrimento, depois se alimenta emocionalmente dessa história, depois confirma que está certa por se sentir mal e então sofre de novo. É como um laço que vai apertando. E o ego adora isso porque ele cresce com o drama, ele se sente vivo com a dor, ele se sente importante com a narrativa de injustiça. Eckhart não nega o sofrimento. Ele só mostra o quanto é perigoso transformar esse sofrimento em quem você é. Porque quando a dor vira identidade, ela se torna algo que você defende, algo que você protege, algo que você não quer que ninguém mexa. Quantas pessoas você conhece que quando você tenta ajudar, elas rejeitam a ajuda porque, no fundo, não querem libertação, querem confirmação,
Querem que alguém diga: você tem razão em sofrer. Querem que alguém sustente a história. Querem que alguém valide o drama. E é aqui que o ensinamento de Eckhart entra como um corte profundo na ilusão. Ele diz com toda serenidade: você não é a história que viveu. Você é a consciência que testemunhou tudo isso. Essa frase muda tudo, porque ela tira a pessoa do lugar de objeto da dor e devolve ela ao lugar de sujeito da consciência. Você não é o que aconteceu. Você é aquilo que percebe o que aconteceu. E essa diferença abre uma porta imensa para a liberdade. Quando você entende isso, quando você realmente deixa cair essa identidade construída em cima do sofrimento, você descobre uma força que não é reativa, não é dramática, não é defensiva. É uma força silenciosa, uma força que não depende de reconhecimento. É a força de ser. E nesse momento, você percebe que soltar a identidade de vítima não é negligenciar a própria história. É recuperar o poder que a história tirou. É deixar de viver preso a capítulos antigos. É parar de carregar um peso que já não faz sentido. E quando essa percepção entra, quando ela realmente toca o fundo do seu ser, algo começa a se dissolver, naturalmente, sem esforço, sem luta. O drama perde sabor, a dor perde centralidade, e o seu verdadeiro eu começa a aparecer. E então chegamos a uma das perguntas mais poderosas que Eckhart Tolle traz. Uma pergunta que parece simples, mas que desarma qualquer pessoa que realmente se permita ouvi-la. A pergunta é: quem é você sem referência ao passado? Quando alguém escuta isso pela primeira vez, a mente imediatamente tenta responder como quem procura um documento em uma gaveta. Corre atrás de memórias, rótulos, histórias, conquistas, traumas, porque foi condicionada a acreditar que identidade é isso, uma coleção de acontecimentos. Só que Eckhart convida você a fazer algo mais radical, mais ousado, mais desafiador. Ele pede que por alguns instantes você deixe tudo isso de lado, não para negar a própria história, não para fingir que nada aconteceu, mas para descobrir o que existe em você além da narrativa que a mente repete todos os dias. Quem é você sem o nome que te deram? Quem é você sem sua profissão, sem o papel que exerce no mundo, sem a imagem que tenta sustentar? Quem é você sem as lembranças que carrega no peito, sem as dores que moldaram seu comportamento, sem as vitórias das quais você gosta de se orgulhar? Se você realmente soltar tudo isso por um momento, algo surpreendente acontece. A mente se assusta porque ela perde o chão, perde as caixas onde organizava quem você supostamente é. Mas ao mesmo tempo surge um silêncio, um espaço interno que talvez você nunca tenha percebido com clareza, um espaço vivo, presente, consciente, que não depende de nenhuma história. Esse espaço é o que Eckhart chama de presença. É aquele eu sou sem forma. Não é uma frase, não é um pensamento, não é uma descrição, é uma experiência direta. Um estado de ser que não precisa de explicação. E aqui está o ponto que muda tudo. Essa presença vem antes dos pensamentos. Ela existe mesmo quando você não está pensando nada. Quando você observa a sua respiração, quando sente seus pés no chão, quando nota o som ambiente sem tentar interpretar, ali está você, o verdadeiro você. Não a personagem construída, mas a consciência que percebe tudo. É por isso que essa percepção não cabe em palavras, porque palavras já são pensamentos, e essa experiência é anterior ao pensamento. É como tentar colocar o céu dentro de uma garrafa. Não dá. O que dá é apontar para o céu e permitir que cada um olhe por si.
E quando você começa a vislumbrar esse estado, mesmo que por alguns segundos, percebe uma liberdade que nenhum papel social ofereceu. Porque papéis mudam, status muda, gostos mudam, história muda, mas esse eu sou silencioso permanece intocado, sempre disponível, sempre calmo, sempre completo. É como se você estivesse a vida inteira olhando para espelhos quebrados e acreditando que aquilo era você. E de repente, alguém abre uma janela e você vê o espaço aberto, infinito, que estava ali o tempo todo. E quando essa presença começa a ser reconhecida, algo profundo acontece. A ansiedade perde força, a culpa perde voz, o medo perde tamanho, porque todos esses sentimentos se alimentam da história e não da presença. A pergunta "quem é você sem o passado?" não é para encontrar uma resposta, é para desmontar as respostas antigas, é para quebrar a identificação com a voz que narra a vida sem parar. É para trazer você de volta ao agora, onde a sua verdadeira identidade pode finalmente ser percebida. E quando você acessa esse estado, quando sente esse eu sou, que não precisa de justificativa, algo dentro de você relaxa de um jeito que talvez você nunca tenha experimentado. É como se o corpo inteiro soltasse um peso, como se a mente ficasse em segundo plano pela primeira vez. Nesse instante, você percebe que não precisa ser ninguém, porque já é. Não precisa provar nada, porque já existe. Não precisa sustentar nenhuma imagem, porque a essência não depende disso. É aqui que começa o despertar, não como um evento grandioso, mas como um reconhecimento tranquilo, silencioso, natural, do que sempre esteve presente dentro de você. E aí, chegamos em um ponto essencial do ensinamento, porque Eckhart deixa claro que esse estado de presença não é algo místico, distante, reservado para monges escondidos em montanhas. Na verdade, ele já acontece na vida de qualquer pessoa, mesmo daquelas que nunca ouviram a palavra espiritualidade. Esse acesso surge justamente quando o fluxo constante de pensamentos diminui, quando o barulho interno perde força, quando por alguns segundos você não está tentando resolver nada, justificar nada, antecipar nada. É aquele instante em que a mente, exausta, dá um pequeno intervalo. E nesse intervalo, a consciência aparece como um céu que se abre depois de dias nublados. E o curioso, o belo, é que isso acontece de forma natural, espontânea, sem esforço. Quando você olha para um animal nos olhos, por exemplo, um cachorro, um gato, há algo ali que te puxa para o agora. O animal não está preocupado com o amanhã, não está carregando culpa de ontem. Ele simplesmente é. E ao observar isso, existe um silêncio que se instala dentro de você. Ou quando você pratica um esporte que exige atenção total, seja um treino pesado, seja nadar, correr, dançar, naquele momento em que seu corpo precisa estar inteiro ali, a mente não tem espaço para criar dramas, para contar histórias. E, de repente, você percebe que está vivendo, realmente vivendo, sem pensar no que está vivendo. E o mesmo acontece quando você observa a natureza, o pôr do sol, o barulho do vento, o movimento das árvores, a luz batendo na água. Em frentes assim, o pensamento perde importância, ele fica pequeno, quase irrelevante. E aí surge aquela sensação familiar, um relaxamento profundo,
Mas o que Eckert revela, e isso muda completamente a compreensão, é que não é o cachorro, não é o esporte, não é o pôr do sol que geram essa paz. Esses elementos são apenas gatilhos, lembretes, portas que nos levam a um estado que já está dentro de nós. Porque a verdadeira fonte desse alívio é a interrupção temporária da atividade mental. É quando a mente dá um passo para trás, quando ela deixa de comentar tudo, julgar tudo, narrar tudo, quando ela simplesmente fica quieta por alguns instantes. E nesse silêncio, você experimenta algo que nenhum pensamento consegue entregar. Uma presença viva, plena, transparente. Por isso é tão comum as pessoas dizerem: quando estou na natureza eu me sinto em paz. Mas a natureza é apenas o cenário que te lembra de quem você é quando a mente para. É a pausa no pensamento que cria paz, não o cenário. E entender isso muda profundamente a maneira como você busca alívio na vida. Porque, em vez de depender das circunstâncias, em vez de correr atrás de ambientes específicos, em vez de acreditar que precisa viajar, fugir ou se isolar para sentir paz, você começa a perceber que o portal está dentro de você, sempre. O pôr do sol só te mostra aquilo que já existe. O animal só espelha o que está em você. O esporte só silencia o que te atrapalha. E quando você entende que a paz não vem de fora, que ela brota do silêncio interno, do intervalo entre dois pensamentos, você ganha algo que ninguém pode tirar. Você descobre que o estado de presença é acessível em qualquer lugar. No trabalho, na fila do mercado, no trânsito, lavando louça, caminhando pela casa. A verdadeira prática é perceber esses intervalos. São microfendas no muro de pensamentos. E é por elas que a luz da consciência entra. E quanto mais você nota esses momentos, quanto mais você reconhece: ah, é aqui, é isso, mais eles começam a se repetir, mais o espaço interno aumenta, mais o silêncio se torna familiar. E aos poucos, você descobre que não precisa esperar um pôr do sol para sentir paz. Você pode entrar nesse estado agora, exatamente onde está. Basta se afastar um pouco do fluxo mental. Esse é o início da verdadeira liberdade. A liberdade de não depender das circunstâncias para encontrar você mesmo. E aí entra um exemplo que Eckhart usa com muita sabedoria. O cachorro. O cachorro não julga você, não analisa seu desempenho, não compara seu jeito de ser com o de ninguém, não cria expectativas, não projeta nada no futuro. Ele simplesmente está ali, inteiro, presente. Quando você interage com um animal assim, algo curioso acontece dentro de você. Por alguns segundos, a mente perde o impulso automático de avaliar tudo. Ela não está tentando decifrar intenções, não está calculando riscos, não está buscando aprovação, não está defendendo nenhuma imagem. A mente, por um instante, solta o volante. E é nesse pequeno momento que surge um portal de presença. É um instante microscópico, mas real. É aquele segundo em que você olha para o animal e sente que algo se acalma, que o corpo relaxa, que a respiração muda, que a vida parece simples, quase óbvia. E nesse pedacinho de tempo, você experimenta uma forma de paz que nenhum pensamento consegue fabricar. E o mais impressionante é que isso acontece sem nenhum esforço. Você não precisa fazer afirmações, não precisa entender filosofia, não precisa ler livros complexos. Basta estar diante de um ser que não te exige performance nenhuma. E o ego, por alguns instantes, perde força. Eckhart diz que esses momentos são pequenos portais naturais da consciência, brechas, fissuras, janelas que se abrem quando a mente para de lutar contra a realidade. E são esses intervalos que impedem que a vida humana se torne completamente insuportável,
Porque, pense comigo, se a mente estivesse ativa o tempo todo, sem descanso, sem pausa, sem silêncio, ninguém aguentaria. O sofrimento psicológico seria tão intenso que se tornaria impossível viver. Mas a vida, de forma muito inteligente, coloca essas pequenas pausas, esses respiros. Eles acontecem quando você olha um cachorro, quando escuta um ronronar de um gato, quando se encanta com uma criança pequena, quando vê alguém sorrir de verdade, quando percebe a beleza de algo simples. Nesses momentos, o ego afrouxa, ele perde a autoridade por alguns instantes. Ele deixa de gritar, de comparar, de julgar, de exigir. E nesse intervalo, a consciência respira. E é dessa respiração que vem um alívio. É dessa pausa que nasce a sensação de leveza. É desse instante que brota a clareza de que existe algo em você que não se confunde com a mente. Algo mais fundo, mais silencioso, mais real. A mente quer fazer você acreditar que a paz está no futuro, que você só vai relaxar quando resolver tudo, quando tiver tudo, quando ninguém te decepcionar, quando nada der errado. Mas o cachorro te ensina outra coisa. Ele te mostra que a paz não está no futuro, está na ausência temporária de pensamento, está no agora, está no silêncio, está no espaço entre uma preocupação e outra. E quando você reconhece isso, quando percebe que esse estado já está disponível e que esses pequenos portais aparecem o tempo todo, mesmo que você não perceba, você começa a olhar a vida de outro jeito. Começa a valorizar esses momentos. Começa a buscar esse silêncio dentro de você, não apenas no mundo externo. E então, você entende que a verdadeira transformação não começa com grandes revoluções. Ela começa com esses segundos de presença pura. Segundos que parecem pequenos, mas que mudam tudo, porque são eles que lembram você de quem você é de verdade. Não o ego, não a história, não a bagunça mental, mas a consciência que observa. E no fim de tudo, quando juntamos cada pedaço desse ensinamento, chegamos a um ponto que Eckhart repete com uma simplicidade que chega a ser desarmante. A quietude interior, esse silêncio vivo, essa presença que aparece quando o pensamento finalmente descansa, já existe dentro de você, sempre existiu e nunca dependeu de esforço, de técnica, de ritual ou de perfeição. É quase irônico perceber isso, porque passamos anos acreditando que paz interior era algo distante, reservado para pessoas iluminadas, mestres espirituais, gurus escondidos no Himalaia. Quando, na verdade, essa dimensão está disponível agora, aqui, exatamente onde você está, escondida apenas por uma camada de pensamentos que nunca se cala. E o mais bonito, e talvez o mais libertador, é entender que você não precisa se transformar em ninguém diferente para acessar essa quietude. Não precisa se tornar mais sábio, mais espiritual, mais preparado, mais calmo. Não precisa evoluir para uma versão perfeita de si mesmo, porque a presença não é um prêmio, é a sua natureza. Eckhart tenta mostrar isso desde o início, quando ele desmonta a frase "minha vida", quando ele explica que não existe separação entre você e a existência, quando ele aponta com aquela clareza suave que você não é alguém tentando acertar na vida,
Você é a vida tentando se reconhecer, tentando se lembrar de si. E quando você toca esse espaço, mesmo que por um segundo, tudo muda. É como se a sua identidade antiga começasse a esfarelar. Como se as narrativas que você carregou por tantos anos perdessem o peso. Como se a necessidade de provar, de controlar, de se justificar começasse a parecer pequena demais. Porque nesse instante de presença pura, algo se revela sem precisar de explicações. A vida não está acontecendo para você. Ela está acontecendo através de você. E isso vira tudo do avesso. Você percebe que não precisa segurar a vida com medo de perder. Não precisa lutar contra ela como se fosse um inimigo. Não precisa tentar manipulá-la para se sentir seguro. Porque a vida não é algo separado. A vida é o que você é. E quando essa compreensão desce do intelecto para o corpo, quando ela sai da teoria e vira a experiência, nasce uma liberdade que não depende de circunstâncias. Não depende de decisões dos outros. Não depende de passado. Não depende de futuro. É uma liberdade silenciosa, íntima, indestrutível. É aquele momento em que você respira fundo e percebe: eu não tenho uma vida. E sente, não pensa, sente profundamente: eu sou a vida. Esse reconhecimento não exige esforço, não exige controle, não exige pensamento. Na verdade, ele acontece justamente quando o pensamento se aquieta, quando o ruído interno perde força, quando o movimento da mente desacelera. E é por isso que Eckhart diz que a quietude é a maior oportunidade da existência humana. Porque ali, nesse silêncio, você percebe diretamente aquilo que nenhuma filosofia conseguiria explicar. A vida se reconhecendo em você, a consciência se percebendo, o ser se descobrindo na forma humana. E quando você toca esse lugar, quando sente essa presença, mesmo que por um instante, você entende o que ele quis dizer desde o começo. Você não está aqui para se agarrar a uma história pessoal. Não está aqui para defender um ego frágil. Não está aqui para disputar valor ou colecionar rótulos. Você está aqui para experimentar a vida sendo o que você é, para permitir que a consciência viva através de você, para reconhecer a essência que sempre esteve escondida atrás do barulho mental. E quando isso acontece, quando você finalmente se lembra, tudo fica mais leve. A vida não deixa de ter desafios, mas deixa de ser um peso. Os problemas não somem, mas perdem o poder de definir quem você é. A mente não desaparece, mas perde o trono. E aí surge algo raro, algo precioso. Um sentimento profundo de pertencimento, de clareza, de verdade. A certeza silenciosa de que por trás de todas as formas existe um só movimento. E esse movimento é você. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.